Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-lhe um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 3, capítulo 11, 21 de novembro de 1899. Jesus quer deleitar-se olhando-se em Luísa, e ela é auxiliada pela Santíssima Virgem. Esta manhã, meu caríssimo Jesus, mal veio, me disse: minha filha, todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. E se isto o fazes sempre, tomarás em ti todas as minhas qualidades, e minha fisionomia, as minhas próprias linhas, e eu encontrarei, em correspondência, todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me, olhando-me em ti. Dito isto, desapareceu, e eu estava ruminando em minha mente essas palavras, quando de improviso voltou. Colocou sua santa mão na minha cabeça e, voltando minha cara para ele, acrescentou: hoje quero me deleitar um pouco olhando para mim em você. Um estremecimento me correu por todo o corpo, um espanto de me sentir morrer, porque via-me que me olhava fixo, fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos, olhares, palavras e em todo o resto. Como contemplar-se em mim? Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura? Ia repetindo em meu interior. Enquanto estava nisto, veio a nossa amada Mãe Rainha em minha ajuda, trazendo uma vestidura branca entre as mãos, e toda a amabilidade me disse: filha, não temas, quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana. Então vestiu-me com essa vestidura e apresentou-me ao meu amado bem Jesus, dizendo-lhe: amado filho, aceita-a por consideração a mim e aceita-te nela. Assim me tirou todo o temor e Jesus se deleitou em mim e eu nele. Capítulo 12, 24 de novembro de 1899. Luísa quer receber as amarguras de Jesus. Esta manhã o meu doce Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Agora, como tenho visto tudo cheio de amargura, pedi-lhe e voltei a pedir-lhe que a derramasse em mim. Mas, porque lhe roguei, não consegui obter que vertesse em mim suas amarguras. E conforme me aproximava de sua boca para recebê-las, saía um hálito amargo.
Enquanto fazia isto, via um sacerdote que morria, mas não sabia bem quem era. E como tinha a intenção de rezar por um sacerdote doente, não o reconhecendo, me confundi se era ele ou algum outro. Então eu disse ao Senhor: Senhor, o que fazes? Não vês quanta falta de sacerdotes está em Corato? E queres tirar nos outros? Jesus, não me dando atenção e ameaçando com a mão, dizia: Eu os destruirei demais. Capítulo 13. 26 de novembro de 1899. Complacência da Santíssima Trindade diante do sofrimento de Luísa. Encontrando-me no meio de grandes sofrimentos, meu amado Jesus veio e me pôs o braço por detrás do pescoço, em ato de me segurar. Agora, estando perto dele, comecei a fazer minhas habituais adorações a todos os seus santos membros, começando por sua sacratíssima cabeça. No momento em que fazia isto, disse-me: Amada minha, tenho sede, tira-me a sede com o teu amor, que não resisto mais. E tomando o aspecto de menino, pôs-se em meus braços e pôs-se a mamar. Parecia que sentia um gosto grandíssimo, e ficava todo confortado e acalmava sua sede. Depois disto, querendo brincar comigo com uma lança que tinha na mão, me trespassava o coração de lado a lado. Eu sentia uma dor terrível, mas ó, como eu estava contente de sofrer, especialmente porque eram as mesmas mãos de meu só e único bem, que me davam a sofrer, e o incitava a me rasgar principalmente. Tanto era o gosto e a doçura que eu sentia. E Jesus bendito, para me satisfazer mais, arrancou-me o coração, tomando-o entre suas mãos, e com essa mesma lança, abriu-o pela metade e encontrou uma cruz resplandecente e macia. Tomou-a entre suas mãos, agradando-se grandemente, e disse-me: Esta cruz foi produzida pelo amor e a pureza com que sofres. Estou tão contente de modo com o que tu sofres, que não só eu, mas eu chamo o Pai e o Espírito Santo para agradar comigo. Num instante olhei e vi 3 pessoas que, me circundando, se deleitavam em olhar esta cruz. Mas eu, lamentando-me com eles, disse: Grande, grande Deus, muito pouco é o meu sofrer. Não estou contente só com a cruz, senão que quero também os espinhos e os cravos. E se eu não o mereço, porque sou indigna e pecadora, vós certamente podeis dar-me a disposição para merecê-lo. E Jesus, enviando-me um raio de luz intelectual, fez-me perceber que queria que eu confessasse as minhas culpas. Senti-me aterrorizada ante as 3 divinas pessoas, mas a humanidade de Nosso Senhor me inspirava confiança. Assim que, dirigindo-me a ele, disse: O eu pecador. E depois comecei a fazer a confissão de minhas culpas. Agora, enquanto me encontrava toda imersa em minha miséria, uma voz saiu do meio deles, que dizia: Te perdoamos, e você não peque mais. Eu esperava receber a absolvição de Nosso Senhor, mas nesse momento desapareceu. Pouco depois voltou crucificado e me participou as dores da cruz. Capítulo 14. 27 de novembro de 1899. A graça faz feliz a alma. Esta manhã, meu amado Jesus não vinha. Mas depois de muito esperar, enquanto o vi, me lamentei com ele por sua demora, dizendo-lhe: Senhor bendito, como é que demoras tanto? Talvez te tenhas esquecido que não posso estar sem ti? Ou por acaso perdi a tua graça e por isso não vens? E ele interrompeu os meus lamentos e disse-me: Minha filha, sabes o que faz a minha graça? Minha graça faz feliz a alma dos bem-aventurados compromissados.
e torna feliz a alma dos viadores, com esta e única diferença, que os compromissados, se alegrando e deleitando-se, e os viadores trabalhando e colocando-a em comércio. Assim, que possui a graça, tem em si mesma o paraíso, porque a graça não é outra coisa que possuir-me a mim mesmo. E sendo eu só o objeto encantador que encanta todo o paraíso, e que formo todos os contentos dos bem-aventurados. A alma, possuindo a graça, onde quer que se encontre, possui o seu paraíso. Capítulo 15, 28 de novembro de 1899. Luísa aceita sofrer no purgatório para libertar algumas almas. Meu amado Jesus veio todo a afabilidade. Parecia-me como um íntimo amigo que tem tantas formalidades para outro amigo que lhe demonstrar seu amor, e as primeiras palavras que me disse foram: Amada minha, se tu soubesses quanto te amo, sinto-me extremamente atraído a amar-te. As minhas próprias demoras em vir forçar-me, e são novas causas de me fazer vir e encher-te de novas graças e carismas celestes. Se você pudesse entender o quanto te amo, seu amor comparado com o meu apenas o perceberia. E eu, meu doce Jesus, é verdade o que dizes, mas também eu sinto que te amo muito. E se tu dizes que meu amor comparado com o teu apenas se percebe, isto é porque teu poder é sem limites e o meu é limitado. E, portanto, posso por fazer, posso fazer por quanto te disse mesmo, me vem dado. Assim, é verdade que quando tenho vontade de sofrer mais para demonstrar-te principalmente meu amor, se tu não me concedes as penas, não está em meu poder sofrer, e estou obrigada a resignar-me mesmo nisto. E ser esse ser útil que por mim fui sempre. Mas em ti está em teu poder o mesmo sofrer, e em qualquer maneira que queiras manifestar-me teu amor, podes fazê-lo, amado meu, dá-me o poder e te farei ver quanto sei fazer por teu amor. Porque na medida em que me dás, nessa mesma medida te darei. Ele ouvia com grande prazer o meu falar disparatado, e quase querendo pôr-me à prova, me transportou para fora de mim mesma, perto de um lugar profundo, cheio de fogo líquido e tenebroso. Dava horror e espanto só de vê-lo. Jesus me disse: Aqui está o purgatório, e muitas almas estão concentradas neste fogo. Tu irás a este lugar, a sofrer para libertar aquelas almas que me agradam, e isto o farás por amor meu. Eu imediatamente, embora eu tremia um pouco, eu disse: tudo por amor de você. Eu estou pronta, mas você deve ir, você junto comigo. De outra forma, se você me deixar, não deixá-lo encontrar mais, e então você me faz chorar muito. E ele: se vou junto contigo, qual seria o teu purgatório? Essas penas com a minha presença, para ti, se trocariam em alegrias e em contentos. E eu, sozinha não quero ir, e além disso, enquanto estivermos nesse fogo, tu estarás atrás de minhas costas. Assim não te vejo e aceitarei este sofrimento. Assim fui àquele lugar cheio de trevas, e ele me seguia por trás, e eu, por temor de que me deixasse, lhe tomei as mãos, tendo-as estreitadas aos meus ombros. Tendo chegado abaixo, quem pode dizer as penas que sofriam aquelas almas? Certamente são inenarráveis. Há pessoas vestidas de humana carne. Então, ao ir eu a esse fogo, este se apagava e se apagavam as trevas, e muitas almas saíam, outras ficavam aliviadas. Depois de ter estado perto de um quarto de hora, saímos e Jesus se lamentava.
E eu rapidamente lhe disse: diz-me, meu bem, por que te lamentas? Minha querida vida, talvez tenha sido eu a causa porque não quis ir sozinha a esse lugar de penas. Diga-me, diga-me, sofreu muito ao ver essas almas sofrerem? O que você sente? E Jesus, minha querida, sinto-me todo cheio de amarguras, tanto que não as posso conter mais. Estou prestes a derramá-las sobre a terra. E eu, não, não, doce meu, derramarás em mim, não é verdade? E aproximando-me de sua boca, derramou um licor amargo, em tanta abundância que eu não podia contê-lo, e lhe pedia a ele mesmo que me desse a força para o sustentar. De outra maneira, o que não havia deixado fazer a nosso Senhor, teria feito eu, derramá-lo sobre a terra, e fazer isto me incomodava muito. Porém, parece que me deu força, se bem que fossem tantos os sofrimentos que me sentia desfalecer. Mas Jesus, me tomando entre seus braços, me sustentava e me dizia: contigo há que ceder por força. De volta tão molesta que me sinto quase com a necessidade de te contentar. Capítulo 16. 30 de novembro de 1899. Membros doentes e membros são no corpo místico de Jesus. Membros doentes e membros são no corpo místico de Jesus. Continua vindo, meu adorável Jesus, e desta vez o via no momento quando estava atado à coluna. Ele, desatendo, se lançava em meus braços para ser compadecido por mim. Eu o estreitava e começava a arrumar-lhe os cabelos, todos com coágulos de sangue, a secar-lhe os olhos e o rosto, e ao mesmo tempo o beijava e fazia diversos atos de reparação. Quando cheguei às mãos e lhe tirei a corrente, com suma maravilha, vi que a cabeça era de Nosso Senhor, com os membros, mas os membros eram de tantas outras pessoas, especialmente religiosas, enquanto os membros infectados que davam mais trevas do que luz. No lado esquerdo estavam os que davam mais sofrimento a Jesus. Se viam membros doentes, cheios de chagas, com vermes e profundas. Outras que apenas ficavam unidos por um nervo àquele corpo. Oh, como seduía e vacilava aquela cabeça divina sobre aqueles membros. Ao lado direito se viam aqueles que eram melhores, isto é, membros são resplandecentes, cobertos de flores e de orvalho celestial, perfumados, com fragrâncias, e entre estes membros se descobria algum que desprendia um perfume apagado. Esta cabeça divina sobre estes membros sofria muito. É verdade que havia membros resplandecentes que quase se assemelhavam à luz daquela cabeça, que a recriavam e lhe davam grandíssima glória, mas eram um número maior os membros infectados. Jesus, abrindo sua docíssima boca, me disse: minha filha, quantas dores me dão estes membros. Este corpo que você vê é o corpo místico da minha igreja, do qual me glorio de ser sua cabeça. Mas que cruel rasgo fazem estes membros neste corpo. Eles parecem estar se esqueirando entre elas para ver quem pode me causar mais tormento. Ele disse outras coisas que eu não me lembro bem sobre este corpo, por isso ponho ponto. Capítulo 17. 2 de dezembro de 1899. Eloquente elogio da cruz. Encontrando-me muito aflita por certas coisas que não é lícito dizer aqui, o amável Jesus, querendo aliviar-me na minha aflição, veio com um aspecto todo novo,
Me parecia vestido de cor celeste, todo adornado de sinos pequenos de ouro, que ao baterem umas nas outras ressoavam com um som jamais ouvido. Ante o aspecto de Jesus e o harmonioso som, me sentia encantar e aliviar a minha aflição, que como fumaça se afastava de mim. Eu teria permanecido ali, em silêncio. Tanto me sentia encantar as potências de minha alma, se o bendito Jesus não tivesse rompido meu silêncio ao me dizer: minha querida filha, todos estes sinos são tantas vozes que te falam do meu amor e que te chamam a amar-me. Agora, deixe-me ver quantos sinos você tem, que me falem de seu amor e que me chamem a te amar. E eu, toda cheia de vergonha, disse-lhe: ah, Senhor, que dizes? Eu não tenho nada, não tenho outra coisa senão defeitos. Então Jesus, compadecendo-se de minha miséria, continuou a dizer: tu não tens nada, é verdade. Pois bem, quero adornar-te eu com os meus sinos, a fim de que possas ter tantas vozes para me chamar e para me demonstrar o teu amor. Assim parecia que, como uma faixa adornada destes sininhos, me apertava a cintura. Depois disto, fiquei em silêncio e ele acrescentou: hoje quero entreter-te comigo. Diz-me alguma coisa. E eu: você sabe que todo o meu contentamento é estar junto contigo, e tendo-te a ti, tenho tudo. Por isso, possuindo-te a ti, parece-me que não tenho outra coisa que desejar, nem que dizer. E Jesus, faze-me ouvir a tua voz, que recria o meu ouvido. Conversaremos um pouco juntos. Eu te falei tantas vezes da cruz. Hoje, deixa-me ouvir-te falar da cruz. E eu me sentia toda confusa, não sabia o que dizer. Mas ele me enviou um raio de luz intelectual. E para agradá-lo, comecei a dizer: meu amado, quem te pode dizer que coisa é a cruz? Só a tua boca pode falar dignamente da sublimidade da cruz. Mas já que queres que eu fale, está bem, faço-o. A cruz sofrida a cruz sofrida por ti libertou-me da escravidão do demônio e me desposou com uma divindade, com um nó indissolúvel. A cruz é fecunda e me sustém a graça. A cruz é luz e me desponta do temporal e me descobre o eterno. A cruz é fogo e tudo que não é de Deus o transforma em cinzas, até me esvaziar o coração do menor fio de erva que possa estar nele. A cruz é moeda de inesgotável preço. E se eu tenho, esposo santo, a fortuna de possuí-la, me enriquecerei de moedas eternas, até se tornar a mais rica do paraíso. Porque a moeda que corre no céu é a cruz, sofrida na terra. A cruz faz-me conhecer mais a mim mesma. E não só isso, mas dá-me o conhecimento de Deus. A cruz enxerta-me todas as virtudes. A cruz é a nobre cátedra da sabedoria incriada, que me ensina as doutrinas mais altas, sutis e sublimes, assim que só a cruz me revelará os mistérios mais escondidos, as coisas mais recônditas, a perfeição mais perfeita, escondida aos mais doutos e sábios do mundo. A cruz é como água benéfica que me purifica. Não só isso, senão que me fornece o nutrimento às virtudes. Faz-me crescer e só me deixa quando me conduz à vida eterna. A cruz é como o orvalho celeste que me conserva e me embeleza, o belo lírio da pureza. A cruz é o alimento da esperança. A cruz é a tocha da fé obrante. A cruz é aquele lenho sólido que conserva e mantém sempre aceso o fogo da caridade. A cruz é aquele pau seco que faz desvanecer e pôr em fuga toda a fumaça de soberba e de vanglória, e produz na alma a humildade, violeta da humanidade.
A cruz é a arma mais poderosa que fere os demônios e me defende de suas garras. Assim que a alma que possui a cruz é de inveja e admiração aos mesmos anjos e santos, de raiva e desdém aos demônios. A cruz é o meu paraíso na terra, de modo que se o paraíso de lá dos bem-aventurados são as alegrias, o paraíso daqui são os sofrimentos. A cruz é a corrente de ouro puríssimo que me une contigo, meu sumo bem, e forma a união mais íntima que se possa dar, até fazer desaparecer meu ser e me transforma em ti, meu objeto amado, tanto de sentir-me perdida em ti, vivo de tua mesma vida. Depois de dizer isto, não sei se são desatinos. Meu amável Jesus, ao me ouvir, tudo se comprazia, elevado por um entusiasmo de amor, todo me beijava e me disse: Bravo, bravo, a minha amada filha disse bem. Meu amor é fogo, mas não como fogo terreno, que onde quer que penetre, tudo o torna estéril e reduz tudo a cinzas. Meu fogo é fecundo e só esteriliza o que não é virtude, mas a tudo o mais dá vida e faz germinar as belas flores. Faz produzir os mais requintados frutos e converte a alma no mais delicioso jardim celestial. A cruz é tão poderosa e, e comuniquei-lhe tanta graça que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos. E isto porque, ao receber o sacramento do meu corpo, são necessárias as disposições e o livre concurso da alma para receber as minhas graças, que muitas vezes podem faltar, mas a cruz tem a virtude de dispor a alma à graça. Capítulo 18, 21 de dezembro de 1899. Luís fala da virgindade e da pureza. Depois de um longo silêncio, esta manhã o meu amável Jesus, interrompendo-o, disse-me: Eu sou o receptáculo das almas puras. E nessas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza. Mas pouco ou nada sei pôr em palavras do que ouço no intelecto, mas a honorável senhora obediência quer que escreva alguma coisa, mesmo desatinando, e para agradá-la direi meus desatinos sobre a pureza. Parece-me que a pureza era a gema mais nobre que a alma poderia possuir. A alma que possui a pureza está investida de cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem. Sente-se atraído a amá-la, tanto que chega a apaixonar-se dela, e é tomado por tanto amor que lhe dá por cidade seu puríssimo coração, porque só o que é puro, e puro entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. A alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor, que Deus lhe deu ao criá-la. Nada há nela desfigurado, sem nobreza, senão que como a rainha que aspira às núpcias do Rei Celestial, conserva sua nobreza até que esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais. Oh, como esta flor virginal é perfumada, com um aroma especial. Eleva-se sempre sobre todas as outras flores, e mesmo sobre os mesmos anjos. Como se destaca com variadas belezas. Assim, todos são tomados por estima e amor, e livremente todos lhe dão o passo até fazê-la chegar ao esposo divino, de modo que o primeiro posto em torno de Nosso Senhor é dessas nobres flores. Então, Nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio destes lírios que perfumam a terra e o céu, e muito mais se alegra em estar circundado por estes lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e o modelo, é o exemplar de todos os demais. Oh, como é bonito ver uma alma virgem,
Seu coração não emite outro alento de que pureza e de candura, nem sequer tem a sombra de outro amor que não seja Deus. Também seu corpo exala cheiro de pureza. Tudo é puro nela. Pura nos passos, pura no agir, pura no falar, no olhar, também no mover-se. Assim que ao só vê-la, se sente a fragrância, e se descobre uma alma virgem de verdade. Que carisma, que obrigado, que recíproco amor, que estratagemas amorosas entre esta alma e o esposo Jesus. Só quem as sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo, e eu não me sinto em dever de falar sobre isso. Por isso faço silêncio e passo adiante.